Eu me chamo Érica Xavier, sou estudante do 8º período do curso de Pedagogia no campus Maracanã e faço parte do EEPI, Espaço de Estudo e Pesquisa sobre Infância, coordenado pela professora doutora Conceição Firmina Seixas Silva. O nosso grupo investe em pesquisa e intervenção com crianças, então a gente tem as crianças como principais interlocutores da nossa pesquisa, como sujeitos da nossa pesquisa. E o nosso grupo pensa e discute e analisa diferentes concepções de infância, a relação da criança com a ideia de participação, a presença da criança no mundo, na cultura. E quando eu ingresso o grupo em 2023, eu decido percorrer a relação da criança com a palavra, entendendo a palavra para além de um signo, a palavra como um elemento formador, a partir da qual a criança se lê o mundo, um elemento fundamental no seu processo de subjetivação. Então, como através de diferentes usos elas conseguem elaborar, criar, tensionar determinadas concepções e certezas de nós adultos, né? Entendendo que a gente vive num mundo adultocêntrico, enfim. E para esse trabalho de iniciação científica, eu me debruço sobre 3 situações chaves que acontece ao longo do meu processo, né, formativo como pesquisadora e como educadora. Eu sou uma educadora em formação com uma formação prévia na área da comunicação, então eu estudei estudos de mídia na Universidade Federal Fluminense e decido trazer para esse trabalho, né, descrever essas situações chaves da minha pesquisa através de cenas. Primeiro por fazer encontrar essas 2 áreas do conhecimento às quais eu me dedico, que é a educação e o audiovisual, e depois também por apostar na cena como uma possibilidade do leitor da pesquisa, né, das pessoas com as quais eu vou dialogar com a minha pesquisa, poderem extrapolar o campo textual e também terem contato, né, com essas cenas, com essas situações que eu analiso, através de cenas que permitem que, ao eu trazer, detalhar os personagens envolvidos, o local, os diálogos, né, todo o contexto que vem na descrição dessa cena, as pessoas podem também se relacionar com essas situações imageticamente. Bom, então as 3 situações que eu analiso são as seguintes. A primeira delas aconteceu numa oficina que a gente realizou numa escola pública no Rio de Janeiro, pensada, né, a partir e feita com esse livro que se chama As Escolas São do Jeito Delas, um livro literário que o nosso grupo produziu para poder, como fruto, né, resultado dessa pesquisa, com distribuição gratuita nas escolas do Rio de Janeiro, escolas públicas do Rio de Janeiro, em que a gente faz uma costura literária, né, com as falas das crianças produzidas durante as nossas oficinas e a partir das quais a gente começa a pensar o que cabe e o que não cabe na escola. Então é uma oficina em que as crianças podem falar um pouco sobre o que é ser pesquisador, o que é ser estudante, que memórias elas estão construindo no espaço escolar, os seus anseios também para o espaço da escola. Então, essa é uma das situações, né, que eu analiso, em que faz a gente pensar sobre a escola a partir da fala, das palavras de uma criança. A segunda situação é uma entrevista em que eu faço com uma criança da zona rural do Rio de Janeiro sobre os direitos da criança. Então é uma situação que, a partir das palavras das crianças, a gente pode buscar inferências sobre o que elas conhecem de seus direitos e também nos fazem pensar sobre a relação criança-adulto, sobre a interpretação delas e a questão da hipocrisia. E a terceira situação, ela acontece no âmbito pessoal. Eu entendo que a pesquisa ela também nos pega para além da academia, então é uma situação em que as crianças espontaneamente se organizam numa praça pública para agir e protestar contra a poluição ambiental. Então, como resultado, né, desse trabalho, além de produzir um acervo de imagens e de relatórios que fazem nós, né, pesquisadores e educadores, pensarmos, né, sobre como as crianças são capazes de elaborar sobre si, sobre o mundo, essa pesquisa ela também traz como resultado o entendimento de que as crianças elas também podem ser autoras das teorias produzidas sobre elas, né, sobretudo no âmbito acadêmico. Então, elas nos colocam na direção e na atenção das palavras, né, da validação das palavras dessas crianças que tanto têm a dizer e a contribuir, tanto para a produção de ciência sobre elas, quanto para tantas outras questões no mundo, né, que a cercam e do qual elas fazem parte.